Nunca pensei que as palavras "fique longe de nós" sairiam da boca do meu próprio filho. Não de Daniel. Não do garotinho que eu abraçava quando tinha pesadelos, do adolescente que ajudei com o dever de casa até a meia-noite, do jovem cujo casamento ajudei a planejar com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Mas lá estava eu, parada no que costumava ser meu segundo lar. Aquela casa linda no bairro que eu ajudei a cuidar do jardim na última primavera, vendo o rosto do meu filho se transformar em algo frio e irreconhecível. A esposa dele, Juliana, estava atrás dele, com os braços cruzados, a expressão carregando aquela satisfação particular que vem de observar o mundo de outra pessoa desmoronar. "Mãe, acho melhor a senhora se afastar um pouco", Daniel disse, incapaz de me encarar diretamente. Sua voz vacilou levemente, como se estivesse lendo um roteiro que ainda não havia memorizado. "Juliana e eu conversamos. E precisamos focar na nossa família agora. A família deles. Como se eu não fosse família. Como se 28 anos sendo mãe dele tivessem sido uma espécie de plano de experiência que poderia ser revogado sem aviso. Eu estava morando com eles há 3 meses desde que o aluguel do meu apartamento terminou e eu estava entre empregos. 3 meses cozinhando para eles, limpando a casa deles, cuidando da pequena Lara quando eles trabalhavam até tarde. 3 meses observando o ressentimento de Juliana crescer como um tumor, alimentado por conversas sussurradas que paravam assim que eu entrava em um cômodo. "Eu não entendo", consegui sussurrar, minhas mãos tremendo enquanto agarrava o pano de prato que estava segurando quando essa conversa começou. "O que eu fiz de errado?" Juliana deu um passo à frente, suas unhas perfeitamente feitas refletindo a luz da tarde que entrava pelas janelas que eu havia limpado naquela mesma manhã. "Não é sobre o que a senhora fez de errado, Maria. É sobre o que é certo para a nossa família. Precisamos da nossa privacidade, do nosso espaço para crescer como casal. Privacidade. Como se minha presença no quarto de hóspedes de alguma forma contaminasse o casamento deles. Como se a mulher que criou o provedor da casa agora fosse uma ameaça à felicidade deles. Olhei em volta da cozinha onde passei inúmeras horas preparando jantares em família, onde a pequena Lara aprendeu a andar segurando meus dedos, onde ajudei Juliana a planejar o chá de bebê dela há apenas 2 anos. A geladeira ainda exibia os desenhos de Lara que ela insistiu que eu ajudasse a criar. Borboletas de giz de cera e famílias de bonecos palito que incluíam a vovó Maria, com um sorriso grande e um vestido roxo. "E a Lara?" perguntei, minha voz quase inaudível. "Ela está esperando que eu leia para ela hoje à noite. Estamos na metade de A Teia de Charlotte." "Lara vai ficar bem", Juliana disse rapidamente, rápido demais. "Crianças são resilientes. Ela se ajusta." Mas eu vi algo piscar nos olhos de Daniel então. Dúvida. Talvez culpa. Ele sabia o quanto Lara amava a nossa hora da leitura. Como ela tinha começado a me chamar de Vovó Maria, em vez de apenas vovó, porque a fazia se sentir especial. Ele sabia que eu era quem lembrava qual história de ninar ela queria em qual noite, quem sabia que ela gostava dos sanduíches de pão de forma cortados na diagonal, quem entendia que seu coelho de pelúcia favorito precisava estar virado para a porta ou ela não conseguia dormir. "Eu já arrumei as suas coisas", Juliana continuou, gesticulando em direção a 2 malas paradas perto da porta da frente, como sentinelas silenciosas do meu exílio. "Eu fui muito cuidadosa com os seus pertences. Muito cuidadosa." A frase ardeu porque provavelmente era verdade. Juliana sempre foi metódica, organizada. Ela provavelmente dobrou minhas roupas com a mesma precisão que usava para todo o resto, marcando itens em alguma lista mental, enquanto sistematicamente apagava minha presença da casa deles. Aquelas malas representavam tudo o que eu possuía no mundo. 55 anos de vida, reduzidos ao que cabia em 2 bagagens. Meus álbuns de fotos, as joias da minha mãe, a manta de retalhos que fiz durante aqueles longos meses em que Daniel esteve fora, quando eu passava as noites acordada, preocupada e costurando, criando algo bonito para manter minhas mãos ocupadas e minha mente longe de lugares sombrios. "Para onde eu devo ir?" A pergunta saiu menor do que eu pretendia,
mais vulnerável do que eu queria parecer na frente de Juliana, que parecia ver qualquer demonstração de emoção como uma espécie de fraqueza. A senhora é uma mulher adulta, Maria, ela disse, seu tom carregando aquela condescendência particular, reservada para pessoas que ela considerava de alguma forma inferiores. Tenho certeza de que a senhora vai dar um jeito. Mas Daniel parecia desconfortável agora, mudando o peso de um pé para o outro como fazia quando criança, quando era pego em uma mentira. Mãe, a senhora pode ficar com a tia Rosa por um tempo, não pode? Só até a senhora se reerguer? Tia Rosa. Minha cunhada, que morava a 40 quilômetros em um apartamento de um quarto e não falava comigo há 6 meses depois da nossa discussão sobre o problema de jogo do filho dela. A mesma Rosa que havia deixado claro que obrigações familiares tinham limites, e esses limites não se estendiam a abrigar parentes desalojados indefinidamente. Eu queria dizer a ele que a casa de Rosa não era uma opção, que eu não tinha para onde ir, que o mercado de trabalho para mulheres de 55 anos com lacunas no histórico de emprego não estava exatamente abundante em oportunidades. Eu queria lembrá-lo de todas as vezes que estive lá por ele, durante o divórcio da primeira esposa, durante as lutas dele contra a depressão, durante os meses aterrorizantes em que a bebê Lara estava na UTI neonatal lutando pela vida, e eu dormia em salas de espera de hospital para poder estar lá sempre que ele precisasse de mim. Em vez disso, eu balancei a cabeça. O que mais eu poderia fazer? Fazer um escândalo? Implorar ao meu próprio filho para me deixar ficar na casa onde eu estava contribuindo com dinheiro de aluguel das minhas parcas economias? Forçá-lo a reconhecer que a esposa dele o havia manipulado para escolher entre o casamento e a mãe dele, e ele havia escolhido o casamento? Eu entendi, eu disse calmamente, a mentira amarga na minha língua. Caminhei até a porta da frente, onde minhas malas esperavam como evidência de algum crime que eu não conseguia me lembrar de ter cometido. Atrás de mim, eu podia ouvir a voz de Juliana, brilhante e alegre agora que ela havia conseguido o que queria. Isso é realmente para o melhor, Maria. A senhora vai ver. Às vezes, as famílias precisam de limites para se manterem saudáveis. Limites. Outra palavra da moda que ela provavelmente aprendeu em algum livro de autoajuda ou sessão de terapia projetada para ajudar as pessoas a justificarem sua crueldade com terminologia psicológica. Ao estender a mão para a primeira mala, ouvi a voz da pequena Lara chamando do andar de cima. Vovó Maria! Já é hora da história? O som me atravessou como um ferimento físico. Essa criança inocente que não havia feito nada de errado, que me amava incondicionalmente, que estava prestes a descobrir que a mulher que havia sido uma presença constante em sua vida simplesmente tinha desaparecido sem explicação. Eu vou dizer a ela que a senhora teve que viajar por um tempo, Daniel disse suavemente, e por um momento ele soou como meu garotinho novamente, aquele que costumava se arrastar para a minha cama durante as tempestades. Peguei as 2 malas, o peso delas mais pesado do que deveria ter sido, carregado com mais do que apenas roupas e pertences. Na porta, virei uma última vez. Cuidem-se, eu disse, olhando diretamente para o meu filho, tentando memorizar o rosto dele porque eu não sabia quando, ou se o veria novamente. O portão se fechou atrás de mim com um clique suave que soou final como a tampa de um caixão. Fiquei na varanda por um momento, olhando para o jardim que ajudei a plantar, para a caixa de correio que pintei com flores amarelas alegres, para o balanço no quintal onde Lara e eu passamos tantas tardes conversando sobre tudo e nada. Então, coloquei um pé na frente do outro e me afastei da vida que pensei ser minha para guardar. O quarto da pousada cheirava a desinfetante industrial e ao desespero de outras pessoas. R$ 42 por noite era tudo o que eu podia pagar. E mesmo isso estava esticando minhas economias a limites perigosos. A colcha tinha queimaduras de cigarro e manchas que eu não queria identificar. Mas era um teto sobre a minha cabeça, o que era mais do que eu tinha 3 horas atrás, quando saí da casa de Daniel sem ter para onde ir. Sentei-me na beira da cama, encarando meu telefone, querendo que ele tocasse. Talvez Daniel ligasse para pedir desculpas, para dizer que Juliana tinha ido longe demais, que ele percebeu o erro dele. Talvez a pequena Lara perguntasse por mim,
E eles teriam que admitir que desmantelar uma família não era tão simples quanto arrumar malas e apontar para a porta. Mas o telefone permaneceu em silêncio, sua tela refletindo meu rosto de volta para mim. Mais velho do que eu lembrava, mais cansado, marcado por linhas que não estavam lá esta manhã, quando eu estava fazendo o café da manhã para minha família, acreditando que eu ainda tinha um lugar no mundo deles. Tentei ligar para minha cunhada Rosa mesmo assim, embora soubesse qual seria a resposta. O telefone tocou 4 vezes antes que a voz familiar dela, áspera com irritação, preenchesse o espaço apertado. Maria, está tarde. O que você quer? Rosa, eu preciso de ajuda. As palavras ficaram presas na minha garganta como vidro quebrado. Daniel me pediu para sair da casa deles, e eu não tenho para onde ir. Uma longa pausa. No fundo, eu podia ouvir a televisão dela, algum programa de auditório de fim de noite onde as pessoas riam de piadas que provavelmente não eram engraçadas, onde todos fingiam que a vida era mais leve do que realmente era. Eu te avisei que morar com eles era um erro. Ela disse finalmente. Eu te avisei que essa sua nora ia causar problemas. Você nunca escuta. Você estava certa, eu admiti, odiando a mim mesma pela admissão, mas desesperada o suficiente para engolir meu orgulho. Mas eu preciso de um lugar para ficar, só por alguns dias enquanto eu resolvo as coisas. Maria, você sabe da minha situação. Eu tenho os filhos do Miguel a cada 2 fins de semana agora, desde o divórcio dele, e o apartamento mal tem espaço para mim. Além disso, eu não posso pagar por mais uma boca para alimentar. Mais uma boca para alimentar. Como se eu fosse algum animal de rua, em vez da viúva do irmão dela. Como se os 20 anos que compartilhamos jantares em família e feriados não significassem nada quando confrontados com o inconveniente de ajudar alguém em crise. Eu posso ajudar com as despesas, eu disse rapidamente. Eu tenho algumas economias restantes e estou procurando trabalho. Na sua idade? Maria, seja realista. Você tem 55 anos sem habilidades além de cuidar da casa e dos filhos dos outros. Quem vai te contratar quando podem conseguir alguém mais jovem por menos dinheiro? As palavras dela atingiram como golpes físicos, cada uma cuidadosamente escolhida para me lembrar da minha inutilidade em um mundo que media o valor humano pelo potencial de ganho e pela juventude. A pior parte era que ela não estava sendo deliberadamente cruel. Ela estava apenas declarando o que via como fatos óbvios, entregando verdades duras com a indiferença casual de alguém que nunca teve que encará-las a si mesma. Eu vou dar um jeito, eu disse, minha voz menor do que eu pretendia. É bom que sim. E Maria? Talvez isso seja um mal disfarçado. Talvez seja a hora de você aprender a se virar sozinha em vez de sempre depender dos outros. A linha ficou muda. Olhei para o telefone por um longo momento, tentando processar a conversa. Depender dos outros. Como se minha vida adulta inteira não tivesse sido gasta cuidando de todos os outros. Meu marido durante a longa doença dele. Meu filho através das lutas dele. Minha neta que precisava de mais atenção do que os pais que trabalhavam podiam fornecer. Eu trabalhei em vários empregos para pagar a faculdade de Daniel depois que o pai dele morreu, limpando escritórios à noite e cuidando dos filhos dos vizinhos durante o dia. Eu vendi as joias da minha mãe para ajudar a pagar o casamento dele. Abri mão do meu próprio apartamento para fornecer cuidados infantis quando Lara nasceu. Mas, aparentemente, precisar de ajuda agora me tornava dependente, fraca, um fardo que ninguém queria carregar. Na manhã seguinte, dirigi até os poucos lugares que pensei que poderiam oferecer emprego. Supermercados, lojas de varejo, restaurantes que poderiam precisar de alguém para trabalho de meio período. Cada entrevista seguia o mesmo padrão. Interesse educado que desaparecia no momento em que viam minha idade na inscrição. Perguntas preocupadas sobre minha lacuna de emprego recente, promessas de manter meu currículo em arquivo, que nós dois sabíamos que não significavam nada. No terceiro restaurante, um lugar de comida caseira que anunciava sabor de casa e serviço amigável, a gerente, uma mulher da minha idade com olhos cansados e sapatos práticos, olhou para minha inscrição com algo que poderia ter sido simpatia. Minha querida, eu queria poder te ajudar, ela disse, sua voz carregando o cansaço de alguém que teve essa conversa muitas vezes.
Mas eu preciso de pessoas que possam trabalhar à noite e nos fins de semana, que possam levantar bandejas pesadas e ficar em pé por 8 horas seguidas. Na nossa idade, isso não é fácil. E os clientes, eles esperam meninas jovens e bonitas que sorriem, não importa o quão mal sejam tratadas. Meninas jovens e bonitas. Olhei para minhas mãos, notando as manchas da idade e as veias proeminentes que traíam minhas décadas de trabalho, de cuidar dos outros, de tentar manter tudo unido. Quando foi que eu me tornei invisível? Quando foi que minha experiência e confiabilidade se tornaram menos valiosas do que a juventude e a inexperiência? Passei a tarde em uma biblioteca pública, usando o Wi-Fi gratuito para procurar empregos, apartamentos, qualquer tábua de salvação que pudesse me impedir de afogar em circunstâncias que eu não criei e não podia controlar. Mas todo apartamento exigia aluguel do primeiro e do último mês mais depósito, dinheiro que eu não tinha. Todo emprego queria referências de empregadores recentes, disponibilidade para horários que entravam em conflito com outras necessidades de sobrevivência, habilidades que eu nunca tive motivo para desenvolver. Por volta das 4 horas, enquanto estava sentada rodeada por moradores de rua usando a biblioteca como abrigo e adolescentes matando o tempo, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Por um momento, meu coração disparou. Talvez Daniel tivesse percebido o erro. Talvez Lara tivesse perguntado por mim. Talvez os laços familiares fossem mais fortes do que a manipulação de Juliana. Mas era o número de Juliana na tela. Maria, Lara tem perguntado pela senhora. Por favor, não entre em contato com ela diretamente. É confuso para uma criança da idade dela, e estamos tentando ajudá-la a se ajustar. Achamos que um corte limpo é o melhor para todos. Um corte limpo. Como se o amor pudesse ser cortado como uma corda. Como se o laço entre avó e neta pudesse ser descartado com eficiência clínica. Como se a confusão e a dor de Lara fossem baixas aceitáveis na campanha de Juliana para apagar minha presença de suas vidas. Olhei para a mensagem até que as palavras se misturassem. Até que meus olhos ardessem com lágrimas que eu me recusei a derramar naquele lugar público rodeado de estranhos que tinham seus próprios problemas para se preocupar. A pior parte não era a crueldade, era a natureza calculada dela. Juliana havia esperado especificamente até Lara perguntar por mim para enviar esta mensagem, cronometrando para o impacto máximo, garantindo que eu entendesse que até o amor da minha neta seria usado como arma contra mim. Naquela noite, de volta ao quarto da pousada que estava começando a parecer menos um abrigo temporário e mais uma cela de prisão, tentei comer o sanduíche que comprei em um posto de gasolina. O pão estava velho, e a carne de almoço questionável, mas era proteína barata que poderia me sustentar por mais um dia de busca por emprego e apartamento. As paredes eram finas o suficiente para que eu pudesse ouvir tudo o que estava acontecendo nos quartos adjacentes. Um casal discutindo sobre dinheiro, uma televisão ligada muito alto, alguém chorando atrás de paredes que forneciam privacidade, mas nenhuma isolação real da miséria humana. Eu estava rodeada por outras pessoas que haviam caído pelas rachaduras da sociedade, que haviam descoberto que as redes de segurança em que acreditavam eram mais teóricas do que reais. Pensei em Lara, provavelmente perguntando a Juliana para onde a vovó Maria tinha ido. Por que eu não estava lá para ler o próximo capítulo de A Teia de Charlotte? Pensei em Daniel, esperançosamente sentindo as primeiras pontadas de culpa ao perceber o que havia perdido, o que havia sacrificado por um casamento que exigia que ele escolhesse entre a esposa e a mãe. Pensei no meu marido, falecido há 5 anos, que ficaria horrorizado ao ver o filho abandonar a mãe quando ela mais precisava da família. Mas principalmente pensei na certeza crescente de que esta era a minha vida agora. Uma série de quartos de pousada e cartas de rejeição. Uma existência definida pelo que eu perdi em vez do que eu ainda tinha a oferecer. A mulher que criou um filho bem-sucedido, que ajudou a trazer uma neta linda ao mundo, que contribuiu para cada lar de que fez parte, havia se tornado invisível, descartável, valendo menos do que o conforto das pessoas que um dia dependeram dela para tudo. Do lado de fora da minha janela, o letreiro de neon piscava entre vagas e escuridão, lançando sombras vermelhas sobre paredes que testemunharam inúmeras histórias de falha e resiliência humana.
Amanhã eu me levantaria e tentaria de novo, porque é isso que os sobreviventes fazem. Mas esta noite, neste quarto que cheirava ao desespero dos outros, eu finalmente entendi que às vezes o amor não é suficiente para manter uma família unida quando uma pessoa decide que o amor é inconveniente. 5 dias após o meu exílio, eu finalmente engoli o que restava do meu orgulho e dirigi até o local de trabalho de Daniel. O reluzente prédio de escritórios no centro abrigava o escritório de contabilidade onde ele construiu sua carreira, onde subiu de associado júnior a gerente sênior, onde seus colegas o conheciam como um profissional dedicado, mas não tinham ideia de que sua mãe estava atualmente dormindo em um quarto de pousada e comendo comida de posto de gasolina. Esperei no estacionamento subterrâneo por 3 horas, observando os funcionários entrarem e saírem durante o horário de almoço, antes de finalmente ver sua figura familiar caminhando em direção ao seu sedã prata. Ele parecia bem-sucedido em seu terno bem cortado e sapatos lustrosos, a imagem perfeita do homem de família responsável que de alguma forma convenceu a si mesmo de que abandonar a mãe era um sacrifício necessário para o seu casamento. Daniel. Chamei seu nome suavemente, não querendo assustá-lo ou criar uma cena que pudesse envergonhá-lo na frente de colegas que poderiam estar observando das janelas do escritório. Ele se virou e, por uma fração de segundo, seu rosto mostrou puro alívio, como se me ver o lembrasse de que eu era real, que eu era sua mãe, que a mulher que o criou não tinha simplesmente evaporado como alguma memória inconveniente. Mas então sua expressão se fechou, substituída pela frieza cuidadosa que ele vinha praticando desde que Juliana começou a envenenar sua mente contra mim. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Eu precisava te ver, conversar com você sem a Juliana monitorando cada palavra. Eu me aproximei, notando como ele instintivamente recuou em direção ao carro, como se minha presença pudesse contaminar sua imagem profissional. Daniel, eu sou sua mãe. Quaisquer que sejam os problemas que você e Juliana estejam tendo, podemos superá-los juntos. Não há problemas, ele disse rapidamente, rápido demais. Nós estamos bem. Está tudo bem. Mas suas mãos estavam tremendo enquanto ele lutava com as chaves do carro, e ele não conseguia me encarar quando falava. Este era meu filho, o garoto para quem eu lia todas as noites, cujos joelhos ralados eu enfaixei, cujos pesadelos eu afastei com canções bobas e leite quente. Eu podia ler sua angústia tão claramente quanto lia histórias de ninar. Você não parece bem, eu disse gentilmente. Você parece exausto. Está dormindo? Está se alimentando direito? Juliana cuida bem de mim, ele respondeu. Mas mesmo enquanto dizia isso, algo piscou em seu rosto. Dúvida, talvez, ou a memória de como eu costumava cuidar dele, como eu me certificava de que ele tinha tudo o que precisava sem que parecesse um fardo ou uma obrigação. Tenho certeza que sim. Mas Daniel, estou preocupada com Lara. Ela deve estar confusa sobre por que eu desapareci. Crianças precisam de consistência, especialmente na idade dela. O rosto dele se contorceu ligeiramente ao mencionar a filha, e eu vi minha abertura. A rachadura em sua determinação que provava que ele não estava completamente perdido para a manipulação de Juliana. Ela tem perguntado por você. Ele admitiu calmamente, olhando em volta do estacionamento subterrâneo, como se Juliana pudesse se materializar por trás de um pilar de concreto. Ela não entende por que você não está mais lá. Ontem à noite ela te desenhou um quadro. E quando ela perguntou a Juliana se podia te ligar, Juliana disse. Ela disse que você não queria mais falar com Lara. As palavras me atingiram como um golpe físico. Juliana estava usando o amor da minha neta por mim como outra arma, envenenando o entendimento de uma criança inocente sobre lealdade familiar e amor incondicional. Lara provavelmente estava deitada em sua cama se perguntando o que havia feito de errado. Por que a vovó Maria tinha parado de amá-la o suficiente para ficar? Você sabe que isso não é verdade. Eu sussurrei. Minha voz quase inaudível sobre o eco dos motores dos carros no espaço de concreto. Você sabe que eu jamais abandonaria Lara. Eu jamais abandonaria nenhum de vocês. Eu sei, ele disse. E por um momento ele soou como meu garotinho novamente, perdido e confuso,
e precisando da mãe para fazer tudo fazer sentido. Mas Juliana diz... Ela diz que a senhora está sendo manipuladora, que a senhora está tentando me fazer sentir culpado por ter que escolher lados. Que lados, Daniel? Nós somos família. Não deveria haver lados. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as chaves como se elas guardassem respostas para perguntas que ele não sabia como fazer. Quando ele finalmente olhou para cima, seus olhos estavam vermelhos de exaustão e algo que poderia ter sido arrependimento. Ela diz que a senhora sente inveja dela por ter a vida que a senhora nunca conseguiu ter. A casa bonita, o marido bem-sucedido, o futuro seguro. Ela diz que a senhora está com ciúmes e é por isso que cria problemas. A acusação era tão absurda, tão completamente contrária a tudo o que eu já senti sobre o casamento de Juliana e Daniel, que eu quase ri. Ciúmes? De uma mulher que sistematicamente isolou meu filho da família dele? De um casamento que exigia escolher entre esposa e mãe? De uma vida construída sobre manipulação e chantagem emocional? Daniel, eu tinha orgulho de você ter encontrado alguém que te fizesse feliz. Eu ajudei a planejar seu casamento, lembra? Eu fui quem te disse para propor quando você estava com medo que ela dissesse não. Como isso é ciúme? Eu lembro. Ele disse suavemente. Mas Juliana diz que as pessoas mudam. Ela diz que talvez você tenha sido solidária antes, mas morar conosco te deixou amargurada com suas próprias escolhas. Ah, era como assistir meu filho desaparecer diante dos meus olhos, substituído por alguém que falava as palavras de Juliana com a voz dele, que havia sido tão completamente manipulado que não conseguia mais distinguir entre seus próprios pensamentos e os dela. Cada conversa que tivemos, cada momento de conexão, cada expressão de amor foi reinterpretada através das lentes de Juliana, até que meu filho realmente acreditasse que a mãe dele era a inimiga. Se eu sou tão terrível, eu disse, lutando para manter minha voz firme. Então, por que você parece infeliz? Por que você parece que não dorme há dias? Eu estou bem, ele repetiu, mas sua voz falhou ligeiramente. Eu estou apenas me ajustando. Todos nós estamos. Se ajustando ao quê? A tratar a família como objetos descartáveis? A ensinar Lara que o amor vem com condições? Não. Sua voz ficou áspera, defensiva. Não me dê lições sobre ser pai. Você teve sua chance de criar seu filho. Lara é responsabilidade minha e de Juliana. As palavras caíram como um tapa, carregando anos de ressentimento acumulado que eu não sabia que existia. Sua chance de criar seu filho, como se meus anos de sacrifício e amor tivessem sido uma espécie de período probatório que terminou quando ele atingiu a idade adulta. Como se ele próprio ter se tornado pai de alguma forma invalidasse tudo o que eu lhe dei. Eu vejo, eu disse calmamente. Então, todos aqueles anos trabalhando em 2 empregos para pagar sua faculdade, todas aquelas noites que passei te ajudando com o dever de casa, todas aquelas vezes que eu te ouvi chorar por namoradas e decepções de carreira, isso foi apenas eu tendo minha chance de criar um filho? E agora que você cresceu, eu deveria desaparecer em silêncio para que Juliana possa ter sua família nuclear perfeita? Não foi isso que eu quis dizer, ele disse, mas sua voz não tinha convicção. Não foi? Porque foi exatamente o que você fez. Você me apagou da sua vida como se eu fosse algum tipo de obstáculo para sua felicidade, em vez da mulher que tornou sua felicidade possível. Um casal de colegas dele passou por nós em direção aos seus carros, conversando sobre planos de fim de semana e política de escritório, vivendo vidas normais onde as famílias se apoiavam em vez de se destruírem sistematicamente. Daniel os observou nervosamente, claramente ansioso por ser visto tendo esta conversa com uma mulher que parecia cada vez mais desesperada, apesar dos meus esforços para manter a dignidade. Eu tenho que ir, ele disse, finalmente abrindo a porta do carro. Juliana vai ficar se perguntando onde eu estou. Juliana vai ficar se perguntando onde você está. Eu repeti. Quando foi que você se tornou alguém que tem que prestar contas de cada minuto para a esposa? Quando foi que você parou de ter permissão para ter conversas com sua própria mãe? Não é assim, ele protestou. Mas ele já estava entrando no carro, já se retirando de uma conversa que poderia forçá-lo a confrontar verdades desconfortáveis,
sobre o que seu casamento lhe custou. Me liga, eu disse rapidamente, antes que ele pudesse fechar a porta. Ou me deixa ligar para Lara. Me deixa explicar que eu não escolhi ir embora dela. Eu não posso, ele disse sem me encarar. Isso só tornaria as coisas mais difíceis para todos. Mais difíceis para Juliana, você quer dizer? Ele ligou o carro sem responder, saindo da vaga de estacionamento com a atenção cuidadosa de alguém que não confiava no seu estado emocional ao volante. Eu o observei se afastar, meu filho bem-sucedido em seu carro caro, fugindo da mãe como se eu fosse algum tipo de ameaça para sua vida cuidadosamente construída. Naquela noite, eu fiz algo que não fazia em 40 anos. Sentei-me em uma igreja. Não porque eu de repente encontrei a religião, mas porque estava quente, silencioso e gratuito, e o santuário oferecia uma paz que o meu quarto de pousada não podia proporcionar. O prédio era antigo e bonito, com vitrais que lançavam sombras coloridas sobre bancos de madeira gastos pelo tempo e por gerações de pessoas em busca de conforto. Eu não era a única ali em busca de refúgio. Um homem idoso estava sentado várias fileiras à frente, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. Uma jovem se ajoelhava no primeiro banco, seus lábios se movendo no que poderia ter sido oração ou argumentos com Deus. Um morador de rua dormia em um canto de trás, e ninguém o incomodava, como se a igreja entendesse que às vezes santuário significava nada mais do que um lugar seguro para descansar. Pensei no rosto de Daniel no estacionamento, na maneira como ele parecia aliviado e aterrorizado ao me ver. Pensei em Lara desenhando imagens que eu nunca veria, fazendo perguntas que ninguém responderia honestamente. Pensei em Juliana, destruindo metodicamente uma família enquanto se convencia de que estava protegendo-a. Mas, principalmente, pensei em quão eficientemente o amor podia ser transformado em arma, quão facilmente os laços familiares podiam ser cortados quando uma pessoa decidia que o amor era inconveniente. Eu passei minha vida adulta inteira acreditando que a família era sagrada, que as conexões entre mãe e filho, avó e neta, eram mais fortes do que conflitos temporários e influências externas. Agora eu estava aprendendo que o amor sem poder era apenas sentimento, e o sentimento podia ser descartado sempre que se tornasse inconveniente para pessoas que valorizavam o conforto acima da lealdade. 2 semanas se passaram desde aquele encontro no estacionamento, e Daniel não ligou. 2 semanas verificando meu telefone a cada poucos minutos, pulando a cada notificação, deitada acordada em quartos de pousada que pareciam todos iguais e cheiravam a produtos de limpeza industriais e sonhos quebrados. 2 semanas vendo minhas economias diminuírem para quantias que me faziam contar moedas como uma criança contando dinheiro de aniversário. Eu me candidatei a todos os empregos em um raio de 30 quilômetros que não exigiam experiência que eu não tinha ou energia que eu não conseguia mais sustentar. Lanchonetes de fast food, onde gerentes com metade da minha idade olhavam para mim com pena educada. Lojas de varejo onde os tamanhos dos uniformes paravam antes de atingir o corpo de uma mulher de 55 anos, que carregou e amamentou filhos. Serviços de limpeza que queriam trabalhadores que pudessem levantar 20 quilos e trabalhar de joelhos por horas sem reclamar. Cada rejeição parecia outra pequena morte, outra confirmação de que eu havia me tornado invisível em um mundo que media o valor pela juventude e produtividade. A mulher que criou um filho bem-sucedido, que administrou lares e orçamentos e crises com competência silenciosa, havia se tornado desempregável, indesejada, desnecessária. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira de manhã, quando entrei em uma loja de descontos, onde a gerente, uma mulher com aparência cansada da idade da minha nora, mal olhou para minha inscrição antes de deslizá-la de volta para mim sobre o balcão. Eu sinto muito, mas estamos procurando alguém com experiência em varejo mais recente, ela disse, sua voz carregando a dispensa praticada de alguém que deu más notícias tantas vezes que perdeu qualquer pretensão de arrependimento genuíno. Eu trabalhei no varejo antes do meu filho nascer, eu disse, tentando manter o desespero fora da minha voz. 28 anos atrás. Mas eu lembro... 28 anos atrás. Ela interrompeu. Não com maldade,
mas com a finalidade de quem afirma um fato óbvio. As coisas mudaram. Os sistemas de computador, os protocolos de atendimento ao cliente, o ritmo de trabalho. Precisamos de alguém que possa chegar e sair correndo. Chegar e sair correndo. Outra frase que significava alguém mais jovem, alguém que não exigirá treinamento ou paciência ou a cortesia humana básica de dar uma chance à experiência para provar seu valor. Sentei no meu carro no estacionamento depois, olhando para o volante, enquanto as lágrimas que eu estava segurando há dias finalmente escapavam. Não o choro suave de alguém processando o luto, mas o soluço feio de alguém cuja última esperança tinha acabado de ser sistematicamente destruída por realidades econômicas que não se importavam com circunstâncias individuais ou dignidade humana. Uma jovem mãe passou pelo meu carro, empurrando um carrinho enquanto falava ao telefone, provavelmente organizando o cuidado dos filhos ou discutindo planos de jantar com alguém que se importava com a vida diária dela. Eu a observei com uma mistura de inveja e lembrança, pensando em todas as vezes que fui aquela mulher, ocupada, necessária, essencial para a felicidade e segurança de outras pessoas. Quando foi que eu parei de ser essencial? Quando foi que minha presença se tornou opcional, depois indesejada, depois ativamente prejudicial às pessoas que eu mais amava? Naquela tarde, eu passei de carro pela casa de Daniel pela primeira vez desde que ele me pediu para sair. Eu disse a mim mesma que estava apenas na vizinhança, apenas pegando uma rota mais longa de volta para a pousada. Mas a verdade era mais simples e mais patética. Eu sentia tanta falta deles que até vislumbrar a casa deles parecia uma forma de contato. O jardim parecia diferente já. Os canteiros de flores que eu mantinha estavam mostrando sinais de negligência. Ervas daninhas saindo da cobertura de solo que não estava mais fresca. Plantas que precisavam ser regadas ou podadas, que ninguém estava cuidando. A pintura amarela alegre na caixa de correio tinha uma lasca perto da parte inferior, onde o gato da vizinhança gostava de afiar suas garras. Uma pequena falha que eu pretendia retocar antes de ser exilada de suas vidas. O carro de Juliana estava na garagem, mas o de Daniel não. Ele provavelmente ainda estava no trabalho, ganhando dinheiro para sustentar a família que havia decidido que ele precisava de proteção da própria mãe. Eu me perguntei se Lara estava lá dentro, talvez colorindo na mesa da cozinha onde eu costumava ajudá-la com projetos de arte. Talvez perguntando a Juliana quando a vovó Maria voltaria da sua viagem misteriosa. Enquanto eu estava sentada ali, lembrando-me das tardes passadas naquela casa, pensando que eu estava construindo memórias em vez de me preparar para um desgosto, Juliana saiu pela porta da frente. Ela estava vestida casualmente, mas de forma cara. Calças de yoga que provavelmente custaram mais do que eu gastava em comida em uma semana. Uma bolsa de grife que representava o aluguel mensal de alguém. Ela caminhou até sua caixa de correio com o passo confiante de alguém cujo lugar no mundo era seguro e inquestionável. Alguém que nunca teve que se preocupar em dormir em pousadas baratas ou ser rejeitada para emprego por causa da idade. Enquanto ela vasculhava cartas e catálogos, ela olhou para cima e viu meu carro. Por um momento, fizemos contato visual através da distância que separava sua garagem da rua onde eu tinha estacionado. Eu pude ver o instante exato em que ela me reconheceu, pude assistir seu rosto se transformar de indiferença casual em alarme agudo. Ela olhou em volta rapidamente, como se estivesse verificando se algum vizinho estava testemunhando essa violação dos limites que ela havia estabelecido. Então, ela fez algo que cortou mais fundo do que quaisquer palavras poderiam ter feito. Ela sorriu. Não um sorriso amigável, ou mesmo um reconhecimento educado, mas o sorriso satisfeito de alguém que venceu uma batalha e queria ter certeza de que o perdedor entendesse a completude de sua derrota. Ela levantou a mão em um pequeno aceno, o tipo de gesto que parecia amigável e normal para quem estivesse observando, mas carregava uma mensagem clara para mim. Este é o meu território agora, e você está invadindo só por estar aqui. Eu fui embora sem retribuir o aceno, minhas mãos tremendo no volante enquanto a realidade total da minha situação finalmente caía sobre mim como uma onda que eu vinha observando se aproximar de longe. Eu não estava apenas desabrigada e desempregada. Eu estava completamente sozinha no mundo.
isolada da única família que eu tinha por uma mulher que via meu amor pelo meu filho, e neta como uma ameaça a ser eliminada. Naquela noite, sentei-me na beira da cama da pousada que havia se tornado todo o meu espaço de convivência e tentei comer um sanduíche que eu tinha comprado em um posto de gasolina. O pão estava velho e a carne questionável, mas era comida, e comida era algo que eu não podia mais tomar como garantido. Cada mordida parecia engolir meu próprio fracasso, minha própria irrelevância em um mundo que seguiu em frente sem mim. Pensei em ligar para Daniel novamente, mas o que eu diria que eu já não tinha dito? Que eu sentia falta dele? Que eu estava preocupada com Lara? Que a esposa dele estava sistematicamente destruindo o relacionamento dele com a mãe e ele estava muito manipulado para ver isso? Eu já tinha tentado a honestidade, e a honestidade tinha sido descartada como manipulação. Pensei em aparecer na escola de Lara, esperando para vê-la na hora da saída, talvez tendo a chance de explicar que eu não escolhi deixá-la. Mas Juliana provavelmente já havia avisado a escola sobre mim, provavelmente me pintado como algum tipo de avó instável que representava uma ameaça ao bem-estar da criança. Pensei em escrever cartas. Para Daniel, para Lara, para quem pudesse ouvir. Mas qual era o sentido das palavras quando as pessoas que você amava tinham sido convencidas de que sua própria existência era prejudicial à felicidade delas? Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, eu entendi por que algumas pessoas simplesmente desapareciam de suas próprias vidas. Por que elas se afastavam de tudo o que era familiar e recomeçavam em outro lugar onde ninguém conhecia sua história ou seus fracassos? Por que elas escolhiam a solidão de estranhos em vez da rejeição da família? A televisão no meu quarto piscava entre canais automaticamente, um mecanismo quebrado que parecia adequado às minhas circunstâncias, nunca ficando em uma coisa por tempo suficiente para fornecer conforto ou distração. Apenas um ciclo interminável de imagens e sons que não significavam nada e não mudavam nada. Do lado de fora da minha janela, o letreiro de neon da pousada zumbia e soltava faíscas, sua luz lançando sombras vermelhas sobre paredes que testemunharam inúmeras histórias de desespero humano. Eu era apenas mais uma vítima em um prédio cheio de pessoas que haviam caído pelas rachaduras da sociedade, mais uma mulher que descobriu que amor, sacrifício e devoção não contavam para nada quando pesados contra conveniência e controle. Puxei a colcha da minha mãe ao redor dos meus ombros, a única coisa na minha mala que ainda cheirava a casa, como a mulher que me criou para acreditar que a família era sagrada e o amor era permanente. Ela tinha feito essa colcha durante longas noites de inverno, cada ponto uma oração pelo futuro feliz de sua filha, cada pedaço de padrão cuidadosamente escolhido para criar algo bonito e duradouro. Mas eu ainda tinha algo. Percebi enquanto traçava o familiar bordado com o dedo. Algo que Juliana não sabia. Algo que Daniel havia esquecido. Algo que eles haviam ignorado em sua cuidadosa campanha para me apagar de suas vidas. Eu tinha memórias. Eu tinha amor que não podia ser legislado para longe pela manipulação ou crueldade. Eu tinha conhecimento do meu filho, e neta que ia mais fundo do que as recentes reivindicações de Juliana sobre o afeto deles. E às vezes, eu estava começando a entender. Memórias e amor e conhecimento eram suficientes para sustentar alguém através da escuridão. Às vezes eram suficientes para te lembrar que você era mais do que a opinião dos outros sobre o seu valor. Não era esperança exatamente. A esperança parecia muito frágil, muito provável de ser esmagada pela próxima rejeição ou humilhação. Mas era outra coisa. Uma certeza silenciosa de que este não era o fim da minha história, mesmo que eu ainda não pudesse ver o que o próximo capítulo traria. O letreiro de neon piscou mais uma vez e se apagou, deixando o meu quarto no tipo de escuridão completa que te força a confrontar quem você realmente é quando mais ninguém está olhando. E naquela escuridão, pela primeira vez em semanas, encontrei algo que parecia quase paz. A manhã em que tudo mudou começou como qualquer outra. Eu estava vivendo naquela pousada há 3 semanas, existindo com comida de posto de gasolina e a esperança decrescente de que algo, qualquer coisa, pudesse mudar a meu favor. Eu estava com meus últimos R$ 40 quando a ligação chegou. Não de Daniel.
Não de Lara. De Linda Pinheiro, uma mulher que eu mal conhecia que trabalhava na creche Raio de Sol de Lara. A voz dela estava trêmula quando ela falou, cuidadosa na maneira como as pessoas soam quando estão dando notícias que mudarão tudo. Senhora Maria? É a Linda da creche Raio de Sol. Eu peguei seu número da lista de contato de emergência antes que fosse atualizada. Antes que Juliana me tivesse removido de todas as listas, de todos os formulários de contato, de todo o reconhecimento oficial de que eu alguma vez fiz parte da vida da minha neta. Houve um acidente, Linda continuou. Lara caiu do equipamento do parquinho cerca de 1 hora atrás. Ela está consciente, mas tem um ferimento na cabeça e está pedindo pela senhora. Ela continua dizendo que quer a vovó Maria. Meu coração parou. Então começou a bater tão rápido que pensei que poderia desmaiar ali mesmo no tapete manchado do quarto 237. Onde ela está? Qual hospital? Emergência do Hospital Santa Helena. Senhora Maria, eu provavelmente não deveria ter ligado para a senhora, mas ela está tão assustada e não deixa as enfermeiras tocarem nela. Ela continua perguntando por que a senhora não veio vê-la. Por que a senhora não a ama mais? As palavras me atingiram como golpes físicos. Enquanto eu estava sentada em quartos de pousada sentindo pena de mim mesma, minha neta tinha sido informada de que eu a havia abandonado. Enquanto eu estava verificando meu telefone esperando por contato de Daniel, Lara estava chorando até dormir, se perguntando o que havia feito para fazer a vovó Maria parar de amá-la. Eu estou indo, eu disse, já pegando minhas chaves, já me movendo em direção à porta de um quarto do qual eu de repente não via a hora de escapar. Diga a ela que a vovó Maria está chegando. A viagem até o hospital demorou uma eternidade, e nenhum tempo. Eu quebrei todos os limites de velocidade enquanto tentava não imaginar Lara deitada em uma cama de hospital, confusa e machucada, e acreditando que a mulher que lia histórias para ela todas as noites tinha simplesmente decidido desaparecer da sua vida. Pensei na crueldade de Juliana em usar o amor de uma criança como arma, em envenenar uma mente inocente com mentiras projetadas para servir a conflitos de adultos. Quando cheguei à sala de emergência, pude ouvir Lara antes de poder vê-la. Sua voz, mais aguda do que o normal com medo e dor, chamando da maneira particular como as crianças choram quando querem a mãe, mas se contentam com qualquer um que represente segurança e amor incondicional. Eu quero a vovó Maria. Onde está a vovó Maria? Ela prometeu que sempre cuidaria de mim. O som quase me fez cair de joelhos ali mesmo no corredor do hospital. Esta criança que não havia feito nada de errado, que me amava sem reservas, havia sido informada de que as promessas podiam ser quebradas, que o amor podia desaparecer, que os adultos em seu mundo não eram tão confiáveis quanto ela acreditava. Encontrei o quarto dela e fiquei na porta por um momento, absorvendo a cena que me assombraria para sempre se eu não agisse. Lara estava deitada em uma cama de hospital que a fazia parecer impossivelmente pequena. Sua cabeça envolta em bandagens brancas, seu rosto manchado de lágrimas. Daniel estava sentado ao lado dela, segurando a mão dela, mas parecendo desamparado da maneira como os pais ficam quando não conseguem consertar a dor do filho. Juliana estava perto da janela, com o telefone pressionado contra a orelha, conduzindo o que pareciam ser chamadas de negócios, enquanto sua enteada sofria. Vovó Maria! A voz de Lara cortou todos os outros sons no quarto quando ela me viu. Você veio. Eu sabia que você viria. O papai disse que você não queria mais me ver, mas eu sabia que não era verdade. Eu me movi para a beira da cama dela sem olhar para Daniel ou Juliana, focada inteiramente nesta criança que havia sido pega no fogo cruzado da crueldade adulta. Lara estendeu a mão para mim com o braço bom que não estava conectado ao soro, e eu peguei sua pequena mão nas minhas, sentindo quão frágil ela era, o quanto precisava de alguém que entendesse que o amor não desaparece, só porque as circunstâncias se tornam inconvenientes. Eu estou aqui, meu amor. Eu sussurrei, enxugando lágrimas de suas bochechas com dedos gentis. Eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. Por que você não veio antes? Eu te desenhei quadros e a mamãe Juliana disse que você não os queria. Eu pedi ao papai para te ligar e ele disse que você estava ocupada com outras coisas. As mentiras que contaram a ela,
A destruição sistemática da compreensão de uma criança sobre o amor incondicional me encheu de uma raiva que eu nunca havia experimentado antes. Isso não era mais apenas sobre mim. Isso era sobre uma menininha que havia sido ensinada que o amor podia ser retirado como punição, que os laços familiares podiam ser cortados pela conveniência adulta. Às vezes, os adultos cometem erros, eu disse cuidadosamente, ciente de que Daniel e Juliana estavam ouvindo cada palavra, mas me importando apenas com a necessidade de honestidade de Lara. Às vezes, eles pensam que estão protegendo pessoas que amam, mas fazem as escolhas erradas. Eu nunca parei de te amar e nunca parei de querer te ver. Mas a mamãe Juliana disse... A mamãe Juliana estava errada. Eu interrompi gentilmente, mas com firmeza, fazendo contato visual com Juliana pela primeira vez desde que entrei no quarto. E o papai estava errado também. Às vezes os adultos ficam confusos sobre o que é realmente importante. Daniel parecia que poderia falar, poderia tentar defender o indefensável, mas algo na minha expressão o parou. Talvez fosse a visão do alívio óbvio da filha ao me ter ali. Talvez fosse o reconhecimento de que a campanha da esposa contra mim havia cruzado uma linha quando começou a ferir sua filha. Talvez fosse a simples culpa finalmente rompendo o nevoeiro de manipulação que havia obscurecido seu julgamento por meses. Juliana encerrou sua ligação e se aproximou da cama com os passos medidos de alguém tentando recuperar o controle de uma situação que havia saído de sua gestão. Maria, eu acho melhor a senhora sair, ela disse. Sua voz carregando a autoridade de alguém acostumado a ter seus desejos tratados como comandos. Lara precisa descansar, e ter a senhora aqui só vai confundi-la mais. A única coisa que está confundindo Lara, eu disse, ainda segurando a mão da minha neta, mas olhando diretamente para Juliana, é porque os adultos na vida dela têm mentido sobre onde eu estive. Nós estávamos a protegendo de... De quê? Do amor? Da estabilidade? Da mulher que fez parte da vida dela desde o dia em que nasceu? Lara olhou para frente e para trás entre nós. Sua jovem mente tentando processar conflitos de adultos que não tinham nada a ver com ela, mas tudo a ver com sua futura compreensão de como as famílias deveriam funcionar. Eu podia ver sua confusão, mas também seu alívio por finalmente ter alguém lhe dizendo a verdade, em vez de histórias elaboradas projetadas para justificar o comportamento inexplicável dos adultos. Vovó Maria, ela disse suavemente. Você vai ficar agora? Você vai ler histórias para mim de novo? A pergunta pairou no ar como um desafio, forçando todos na sala a confrontar o que este momento realmente significava. O rosto de Juliana ficou rígido com a percepção de que sua narrativa cuidadosamente construída estava desmoronando na frente da cama de hospital de sua enteada. Daniel parecia dividido entre a esposa e a filha, finalmente vendo o custo real das escolhas que ele vinha fazendo. Mas eu não estava mais olhando para eles. Eu estava olhando para Lara, para esta corajosa menininha que havia sido ferida física e emocionalmente, mas ainda era capaz de esperança, ainda disposta a acreditar que o amor podia ser mais forte do que as forças tentando destruí-lo. Eu vou tentar, eu disse a ela. E pela primeira vez em semanas, as palavras pareciam uma promessa que eu realmente poderia cumprir. A enfermeira que estava verificando os sinais vitais de Lara pigarreou diplomaticamente. O médico quer mantê-la em observação durante a noite, ela disse, dirigindo-se a Daniel, mas me incluindo em seu olhar. Lesões na cabeça em crianças requerem monitoramento cuidadoso. Ela vai precisar de alguém com ela que possa mantê-la calma e confortável. Juliana abriu a boca para falar, provavelmente para estabelecer que ela ficaria, mas a voz de Lara cortou quaisquer negociações de adultos. Eu quero que a vovó Maria fique comigo, ela anunciou com a certeza clara que só as crianças possuem. Ela sabe quais histórias me ajudam a dormir, e ela sabe sobre a música especial para quando estou com medo. Era um pedido tão simples de uma pessoa tão pequena, mas carregava o peso de meses de manipulação e mentiras e crueldade sistemática. Lara não entendia a política adulta que havia despedaçado sua família. Ela apenas entendia que estava machucada e com medo e queria a pessoa que sempre a fez se sentir segura. Daniel olhou para a filha, depois para mim, depois para Juliana,
cujo rosto era uma máscara de fúria mal controlada. Pela primeira vez desde que todo esse pesadelo começou, ele estava sendo forçado a escolher entre o controle de sua esposa e a necessidade claramente expressa de sua filha. Tudo bem, ele disse calmamente, a única palavra carregando o peso de uma decisão que mudaria tudo. Tudo bem. A mãe pode ficar. A expressão de Juliana mudou de fúria para algo próximo ao pânico. Em todo o seu planejamento cuidadoso, em toda a sua destruição sistemática do meu relacionamento com minha família, ela nunca considerou que minha neta poderia ter sua própria voz no assunto. Ela nunca imaginou que o amor poderia ser mais forte do que a manipulação, que a honestidade de uma criança poderia cortar o engano adulto com clareza devastadora. Daniel, precisamos discutir isso em particular, ela disse. Sua voz tensa com o esforço de manter a compostura na frente da equipe do hospital que estava testemunhando mais drama familiar do que provavelmente viram a semana toda. Não há nada para discutir, ele respondeu. E pela primeira vez em meses, ele soou como o homem que foi criado para acreditar que a lealdade familiar importava mais do que a conveniência. Lara quer a avó dela, e ela vai ter a avó dela. Eu apertei a mão de Lara gentilmente e observei Juliana perceber que seu mundo cuidadosamente construído estava começando a rachar. Não por causa de algo que eu fiz, mas porque o amor tinha seu próprio poder, sua própria maneira de sobreviver, até mesmo as tentativas mais determinadas de destruí-lo. Não era vitória exatamente. Ainda haveria batalhas pela frente, ainda conversas que precisavam acontecer, ainda danos que levariam tempo para reparar. Mas sentada ao lado da cama de hospital da minha neta, segurando sua pequena mão enquanto ela finalmente relaxava o suficiente para fechar os olhos, eu senti algo que não experimentava há semanas. Eu senti que pertencia a algum lugar novamente. Eu me senti essencial, necessária, importante para alguém que importava. E pela primeira vez desde que todo esse pesadelo começou, eu senti vontade de revidar. Aquela noite no hospital mudou tudo, mas não da maneira que Juliana esperava. Enquanto Lara dormia pacificamente pela primeira vez em semanas, sua pequena mão ainda segurando a minha, eu observei meu filho começar a ver sua esposa claramente, talvez pela primeira vez desde o casamento. Começou com pequenas coisas. A maneira como Juliana checava seu telefone constantemente em vez de focar em sua enteada ferida. A maneira como ela fazia ligações de negócios do corredor do hospital. Sua voz carregando pelas paredes finas, enquanto ela discutia planos de fim de semana e compromissos de compras, enquanto sua família lidava com a crise. A maneira como ela olhava para mim, não com preocupação pelo bem-estar de Lara, mas com raiva calculista por ter seu controle desafiado. Daniel notou. Eu podia vê-lo observando o comportamento da esposa com a percepção nascente de alguém que esteve cego por tanto tempo que a visão repentina era quase dolorosa. Quando Juliana sugeriu que eles poderiam revezar para ficar com Lara para que ela não perdesse sua aula de yoga na manhã seguinte, algo mudou em sua expressão. Ela está ficando em observação durante a noite por causa de um ferimento na cabeça. Ele disse calmamente. Acho que a yoga pode esperar. Eu estou apenas tentando manter alguma normalidade, Juliana respondeu. Mas sua voz carregava um tom defensivo que sugeria que ela sabia o quão insensível soava. Não é saudável para nenhum de nós colocar nossas vidas inteiras em espera por causa de um acidente. Um acidente. Como se a lesão de Lara fosse um inconveniente menor, em vez de um lembrete aterrorizante de quão rapidamente tudo o que importava poderia ser ameaçado. Eu vi Daniel estremecer com a escolha de palavras de sua esposa. Vi ele realmente olhar para a mulher que ele escolheu em detrimento de sua mãe pela primeira vez em meses. Pela manhã, Lara teve alta para ir para casa, mas algo fundamental havia mudado na dinâmica familiar. Daniel carregou a filha para o carro com a gentileza protetora de um pai que foi lembrado de que crianças são presentes frágeis, não posses a serem gerenciadas. Ele insistiu que eu fosse com eles em vez de dirigir sozinha, um pequeno gesto que Juliana claramente ressentiu, mas não pôde se opor sem parecer ainda mais irracional do que já parecia. O caminho de volta para a casa deles parecia surreal depois de semanas de exílio. Eu estava sentada no banco de trás com Lara,
que tagarelava sobre o café da manhã do hospital, e a enfermeira legal que lhe trouxe suco de maçã extra, como se o mês passado de separação não tivesse sido mais do que uma breve interrupção em nosso relacionamento normal. A resiliência dela me surpreendia, mas eu podia ver os sinais sutis do dano que havia sido causado. A maneira como ela continuava tocando minha mão para ter certeza de que eu estava realmente lá. A forma como ela perguntou 3 vezes se eu ainda estaria ali quando ela acordasse da soneca. Quando chegamos em casa, Juliana fez uma última tentativa de restabelecer sua autoridade. Acho que seria melhor se Maria fizesse apenas uma visita de algumas horas hoje. Ela anunciou enquanto Daniel carregava Lara para dentro. Não queremos sobrecarregar Lara com muita mudança de uma só vez. Mas Lara, ainda grogue pela medicação, mas alerta o suficiente para entender o que estava sendo discutido, falou com a voz clara de uma criança que aprendeu a não confiar nas promessas dos adultos. Eu quero que a vovó Maria fique. Ela disse que não ia me deixar de novo. Daniel olhou para a filha, depois para mim, depois para a esposa, e eu o observei fazer uma escolha que definiria o tipo de pai que ele queria ser. A mãe vai ficar, ele disse simplesmente. Lara precisa de estabilidade agora, e a mãe oferece isso. A palavra estabilidade pairou no ar como uma acusação. O rosto de Juliana passou por uma série de expressões. Surpresa, raiva, cálculo, antes de se fixar naquele tipo de sorriso forçado que não alcançava os olhos. Claro, ela disse, sua voz artificialmente alegre. O que for melhor para Lara. Mas eu podia ver as engrenagens girando por trás de sua fachada educada. Quase podia vê-la recalculando sua estratégia, agora que o marido não estava mais completamente sob sua influência. Juliana não era alguém que aceitava a derrota graciosamente. E eu sabia que esse revés temporário só a tornaria mais determinada a encontrar outra maneira de me eliminar de suas vidas. Nos 2 dias seguintes, enquanto eu ajudava Lara a se recuperar e a se reajustar à minha presença novamente, observei Juliana com a atenção cuidadosa de alguém que aprendeu a não subestimar um oponente. Ela era sutil em sua campanha renovada. Pequenos comentários sobre como Lara estava ficando apegada demais, sugestões de que minha presença poderia impedir Lara de desenvolver a independência adequada, observações sobre como seria difícil transicionar novamente quando eu eventualmente tivesse que ir embora. Ela estava plantando sementes, preparando Daniel para a próxima fase de sua manipulação. Mas ela cometeu um erro crucial em seus cálculos. Ela subestimou o quanto a experiência no hospital havia aberto os olhos de Daniel para o que realmente importava. E ela se esqueceu de que eu não era mais a mulher desesperada e quebrada que ela havia expulsado de sua casa 1 mês atrás. Eu aprendi coisas durante meu exílio. Aprendi que o fundo do poço tem uma certa clareza que as vidas confortáveis não proporcionam. Aprendi que quando você não tem mais nada a perder, você para de ter medo do conflito. O mais importante, aprendi que o amor nem sempre é gentil. Às vezes ele tem que ser feroz para sobreviver. Então comecei a me preparar. Não para outro confronto ou cena dramática, mas para algo mais sutil e muito mais eficaz. Comecei a documentar as coisas. A maneira como Lara se agarrava a mim depois de pesadelos que haviam começado durante minha ausência. A forma como ela fazia perguntas constantes sobre se eu estava indo embora de novo, se eu ainda a amava, se as promessas que os adultos faziam podiam ser confiáveis. A maneira como Daniel parecia mais relaxado e feliz do que em meses, agora que não precisava escolher entre a esposa e a família. Eu também comecei a prestar mais atenção ao comportamento de Juliana, realmente observando, em vez de apenas suportando. Notei como ela falava com Daniel quando pensava que ninguém estava ouvindo. As críticas sutis, a maneira como ela minava a confiança dele em suas próprias decisões, as constantes referências ao que nós havíamos decidido quando estava claro que nós significava Juliana havia decidido e Daniel havia concordado. Eu vi como ela interagia com Lara quando pensava que eu não estava olhando. Não cruel, exatamente, mas distante, como se a enteada fosse uma responsabilidade a ser gerenciada em vez de uma criança a ser amada.
Eu ouvi as conversas telefônicas onde ela reclamava com amigos sobre como era difícil ter-me de volta em casa, como ela estava sendo tão paciente com os problemas com a mãe de Daniel. O mais revelador de tudo, eu a ouvi conversando com a própria mãe uma noite, quando ela pensou que eu tinha ido para a cama. A conversa foi esclarecedora de maneiras que Juliana não poderia ter pretendido. É temporário, ela estava dizendo, sua voz carregando a confiança de alguém que discutia um revés menor em vez de um desafio fundamental à sua autoridade. Daniel se sente culpado pelo acidente, mas isso vai passar. Eu só preciso ser estratégica sobre isso. Talvez encontrar um jeito de mostrar que Maria está ficando dependente demais, muito envolvida nas nossas vidas. Algo que prove que ela é o problema que eu sempre disse que era. O cálculo casual em sua voz, a maneira como ela falava sobre manipular a culpa do marido e meu amor pela minha neta, confirmou tudo o que eu havia suspeitado sobre suas motivações. Isso não era sobre proteger o casamento dela ou criar limites saudáveis. Era sobre controle, puro e simples. Juliana não podia tolerar ninguém na vida de Daniel que pudesse influenciar suas decisões ou desafiar sua autoridade. Mas ela cometeu um erro crucial. Ela me permitiu voltar para suas vidas, o que significava que eu não estava mais operando de uma posição de total impotência. Eu tinha acesso novamente. Eu tinha o amor de Lara e o respeito renovado de Daniel. Eu tinha uma base a partir da qual reconstruir os relacionamentos que ela tanto tentou destruir. Mais importante, eu tinha tempo para planejar. Tempo para pensar sobre o que eu aprendi durante minhas semanas de exílio. Sobre quem eu realmente era quando despojada de tudo o que era familiar e confortável. Eu descobri reservas de força que eu não sabia que possuía, um núcleo de determinação que não podia ser quebrado pela rejeição ou humilhação, ou até mesmo pela perda temporária de tudo o que havia dado significado à minha vida. Juliana pensava que estava lidando com a mesma mulher que ela havia expulsado um mês atrás. Desesperada, dependente, facilmente manipulada por ameaças ao seu acesso à família. Mas essa mulher se foi, substituída por alguém que entendia que o amor sem limites não era realmente amor, e que, às vezes, proteger as pessoas que você ama significa lutar por elas, mesmo quando elas não podem lutar por si mesmas. Na minha terceira noite de volta na casa deles, sentei no quarto de Lara depois de ler para ela até ela dormir, ouvindo sua respiração tranquila e pensando no futuro que eu queria construir para todos nós. Não o futuro onde eu existia sob a tolerância de Juliana, andando em ovos e grata por quaisquer migalhas de conexão familiar que ela estivesse disposta a me permitir. Não o futuro onde Lara cresceria acreditando que o amor era condicional e os laços familiares podiam ser cortados pela conveniência adulta. Eu queria o futuro onde minha neta entendesse que algumas promessas são sagradas, onde meu filho se lembrasse de quem ele costumava ser antes que o medo o diminuísse, onde as famílias se protegiam em vez de sacrificar o vulnerável para manter o confortável. Juliana me ensinou algo valioso durante meu exílio, embora eu duvidasse que ela tivesse pretendido a lição. Ela me mostrou que esperar que outras pessoas fizessem a coisa certa era uma estratégia que não levava a nada além de decepção. Ela demonstrou que às vezes a única maneira de proteger o que importa é parar de ser educada e começar a ser estratégica. Eu estava farta de ser a vítima nesta história. Era hora de lembrar a todos os envolvidos que as avós não se tornam avós por serem fracas, e as mães não criam filhos bem-sucedidos por serem fáceis de dispensar. Algumas batalhas valem a pena ser travadas, e algumas pessoas valem a pena ser lutadas. A guerra não tinha acabado. Na verdade, estava apenas começando. Mas desta vez, eu não estaria lutando sozinha, e eu não estaria lutando de uma posição de fraqueza. Desta vez, eu tinha algo que Juliana nunca possuiu e nunca poderia entender. A base inabalável do amor incondicional e a força silenciosa que vem de saber exatamente quem você é e o que você está disposta a fazer para proteger as pessoas que mais importam. O momento para o qual eu estava me preparando veio em uma manhã de sábado, 3 semanas após o acidente de Lara.
Juliana estava ficando cada vez mais frustrada com minha presença contínua em sua casa, e eu podia ver sua paciência finalmente chegando ao seu ponto de ruptura. Ela tentou manipulação sutil, comentários passivo-agressivos e até pedidos diretos para eu sair. Mas a consciência recém-descoberta de Daniel sobre as necessidades de sua filha o havia tornado resistente à pressão da esposa. Naquela manhã, enquanto Daniel estava no supermercado e Lara estava brincando em seu quarto, Juliana decidiu fazer uma última tentativa de reafirmar o controle. Ela me encontrou na cozinha, onde eu estava preparando as panquecas favoritas de Lara. Algo que eu havia feito inúmeras vezes antes do meu exílio. Um ritual simples que representava a estabilidade que Juliana não podia tolerar em ninguém, além de si mesma. "Precisamos conversar", ela disse, sua voz carregando a autoridade que ela já havia exercido de forma tão eficaz sobre Daniel e eu. "Este arranjo não está mais funcionando." Continuei misturando a massa da panqueca, mantendo meus movimentos calmos e medidos. Durante minhas semanas de exílio, aprendi o poder de não reagir imediatamente à provocação, de manter a compostura enquanto os outros perdiam a deles. "Que arranjo seria esse?" perguntei suavemente, sem levantar os olhos do meu trabalho. "Não brinque comigo, Maria. A senhora sabe exatamente do que estou falando. Toda essa situação de a senhora morar aqui, com Lara se tornando tão dependente da senhora novamente, não é saudável para ninguém envolvido." Eu despejei a primeira panqueca na frigideira quente, observando enquanto ela borbulhava e começava a firmar nas bordas. Lara me parece bastante saudável, feliz, segura, dormindo a noite toda pela primeira vez em um mês. Daniel também parece mais relaxado. "Esse é exatamente o problema", Juliana retrucou, sua fachada cuidadosamente mantida começando a rachar. "A senhora está fazendo eles dependerem da senhora novamente. A senhora está minando a estrutura familiar que Daniel e eu trabalhamos tanto para construir." "A estrutura familiar", eu repeti, finalmente olhando diretamente para ela. "A senhora quer dizer a estrutura onde você decide quem pode amar quem, quando e o quanto." Seu rosto ficou vermelho de raiva pela minha franqueza. Durante meu tempo anterior na casa deles, eu sempre fui cuidadosa para evitar o confronto direto, para manter a paz a qualquer custo. Mas aquela mulher se foi, substituída por alguém que entendia que a paz sem justiça era apenas outra forma de rendição. "Eu quero dizer a estrutura onde a esposa de Daniel pode ter alguma voz em como nosso lar é administrado", ela disse, sua voz elevando-se ligeiramente. "Onde nós podemos tomar decisões sobre nossa família sem interferência externa." "Interferência externa." Eu virei a panqueca com mãos firmes, embora meu coração estivesse acelerado. "É assim que você chama uma avó amando sua neta?" "Eu chamo de manipulação", Juliana disse, dando um passo em direção aonde eu estava no fogão. "A senhora está usando Lara para voltar a esta casa, usando o acidente dela para fazer Daniel se sentir culpado por estabelecer limites. É chantagem emocional, e eu não vou mais tolerar." A acusação pairou no ar entre nós, tão perfeitamente invertida da realidade que teria sido engraçado se não fosse tão destrutiva. Juliana, que havia manipulado sistematicamente meu filho para abandonar a mãe, estava me acusando de manipulação por amar minha neta. "É isso que você vai contar a Daniel?" perguntei, deslizando a panqueca para um prato e despejando outra. "Que a mãe dele está manipulando a filha lendo histórias de ninar e fazendo o café da manhã dela?" "Eu vou contar a Daniel a verdade", ela disse, sua voz carregando a confiança de alguém que reescreveu a realidade com sucesso antes e acreditava que poderia fazê-lo novamente. "Que ter a senhora aqui está confundindo Lara, fazendo-a pensar que pode manipular adultos expressando preferências por um cuidador em detrimento de outro. Que a senhora está minando nossa autoridade como pais e criando uma dinâmica não saudável." Eu olhei para ela então, realmente olhei para ela, e vi algo que eu havia perdido antes. Medo. Não o medo de alguém que estava genuinamente preocupado com a dinâmica familiar, mas o medo de alguém que estava perdendo o controle e não sabia como recuperá-lo. Juliana construiu seu casamento em ser a única fonte de apoio emocional e orientação que Daniel precisava, e minha presença ameaçava essa dependência cuidadosamente construída. "Você está com medo."
Eu disse calmamente. Com licença? Você está com medo de que, se Daniel se lembrar de como é ter a família que o ama incondicionalmente, ele possa começar a questionar o que você o convenceu de que precisa sacrificar para mantê-la feliz. A compostura de Juliana quebrou completamente então, revelando a raiva calculista por baixo de sua aparência de maternidade preocupada. A senhora não sabe nada sobre meu casamento ou o que Daniel precisa. A senhora tem sido nada além de um fardo desde o dia em que nos casamos, sempre pairando, sempre interferindo, sempre fazendo ele se sentir culpado por ter sua própria vida. Sua própria vida, eu repeti, virando a segunda panqueca. Você quer dizer a vida onde ele não pode ter um relacionamento com a mãe? Onde a filha não pode ter um relacionamento com a avó? Onde a lealdade familiar tem que ser sacrificada para proteger suas inseguranças? Eu não sou insegura. Ela rosnou, mas sua voz atraiu. Eu estou protegendo minha família de alguém que não consegue aceitar que não é mais necessária. Foi então que eu ouvi o som de passos parando bem na porta da cozinha. Nem Juliana nem eu tínhamos ouvido Daniel voltar do supermercado, mas lá estava ele, sacolas de compras nas mãos, ouvindo sua esposa descrever sua mãe como um fardo indesejado que precisava ser eliminado de suas vidas. Eu podia vê-lo de onde eu estava no fogão, embora as costas de Juliana estivessem para a porta. Seu rosto passou por uma série de expressões enquanto ele processava o que estava ouvindo. Surpresa, reconhecimento e algo que parecia as peças finais de um quebra-cabeça se encaixando. Vá em frente, eu disse a Juliana, minha voz calma apesar da magnitude do que estava acontecendo. Me diga mais sobre como proteger sua família exige destruir a minha. Sua família? A voz de Juliana subiu para um grito quase estridente. Daniel é meu marido. Lara é minha filha. Esta é minha casa. A senhora não tem família aqui. A senhora é apenas uma velha solitária que não consegue aceitar que não é mais querida. A crueldade em sua voz, a tentativa deliberada de me ferir com palavras destinadas a me fazer sentir inútil e descartável, ecoou pela cozinha como uma confissão. Tudo o que eu havia suspeitado sobre suas motivações, tudo o que eu havia suportado durante minhas semanas de exílio, foi exposto naquele momento de honestidade desprotegida. Daniel entrou na cozinha então, colocando suas sacolas de compras no balcão com cuidado deliberado. Juliana se virou, seu rosto ficando pálido ao perceber o quanto ele havia ouvido. Daniel, ela disse rapidamente, mudando para o tom que ela usava quando precisava gerenciar suas reações. Eu estava apenas tentando explicar para sua mãe que essa situação de moradia não é sustentável a longo prazo. Eu ouvi, ele disse calmamente. Eu ouvi tudo. Por um momento ninguém falou. O único som era o chiado da massa da panqueca na frigideira quente. Um ruído doméstico que parecia absurdamente normal em um momento que estava redefinindo tudo sobre como esta família funcionaria dali para frente. Há quanto tempo? Daniel perguntou, olhando para a esposa com a expressão de alguém que a estava vendo claramente pela primeira vez. Há quanto tempo o quê? Há quanto tempo você se sente assim em relação à minha mãe? Há quanto tempo você está planejando se livrar dela permanentemente? A boca de Juliana abriu e fechou várias vezes antes de ela encontrar a voz. Daniel, você está entendendo mal. Eu estava apenas frustrada. Eu disse coisas que não queria dizer. Não. Ele interrompeu, sua voz carregando uma firmeza que eu não ouvia dele há meses. Eu acho que pela primeira vez em muito tempo, você disse exatamente o que queria dizer. A questão é há quanto tempo você queria dizer isso. A voz de Lara desceu do andar de cima, chamando o papai e perguntando se as panquecas estavam prontas. O som de sua alegria inocente, sua suposição de que sua família estaria intacta e feliz quando ela descesse, adicionou peso ao momento que estava decidindo seu futuro. Ela precisa ir embora, Juliana disse desesperadamente, apontando para mim como se eu fosse algum tipo de ameaça, em vez da mulher que ajudou a criar a criança que chamava do andar de cima. Você não consegue ver o que ela está fazendo? Ela está tentando te virar contra mim, tentando acabar com nosso casamento. Daniel olhou para mim então. Realmente olhou para mim, e eu vi reconhecimento em seus olhos.
Não apenas de quem eu era, mas de quem eu sempre fui. A mulher que sacrificou tudo para criá-lo, que nunca pediu nada além de amor em troca, que estava disposta a desaparecer da vida dele em vez de lhe causar dor. A única coisa que está acabando com o nosso casamento, ele disse à esposa, sua voz pesada com o peso de decisões que não podiam ser desfeitas, é o fato de que você me fez escolher entre minha esposa e minha mãe, e eu fui tolo o suficiente para pensar que essa era uma escolha que eu deveria ter que fazer. O rosto de Juliana se desfez ao perceber que sua manipulação cuidadosa finalmente saiu pela culatra, que sua tentativa de me eliminar de suas vidas revelou a verdade feia sobre o que o casamento deles havia se tornado. Mas não havia remorso em sua expressão, apenas a raiva frustrada de alguém cujos planos foram frustrados. Ótimo, ela disse, sua voz venenosa. Escolha ela. Mas não espere que eu fique aqui e assista você destruir tudo o que construímos juntos. Ela saiu furiosa da cozinha, deixando Daniel e eu parados no silêncio repentino, ambos processando o que acabara de acontecer e o que isso significava para todos os nossos futuros. A voz de Lara chamou novamente, mais insistente desta vez, perguntando se o café da manhã estava pronto e se ela poderia descer agora. A vida estava exigindo continuar, exigindo que descobríssemos como seguir em frente a partir deste momento que mudou tudo. Daniel olhou para mim e, pela primeira vez em meses, eu vi meu filho claramente. Não o marido de Juliana ou o pai de Lara, mas o garoto que eu criei que de alguma forma havia se perdido e estava apenas agora encontrando seu caminho de volta aos valores que eu tentei ensinar-lhe. Eu sinto muito, mãe, ele disse, e as palavras carregaram o peso de tudo o que havia sido quebrado e tudo o que ainda poderia ser reparado. O pedido de desculpas de Daniel pairou no ar entre nós como uma ponte que ambos precisávamos atravessar, mas não tínhamos certeza de como navegar. 28 anos sendo mãe dele, 5 anos sendo dispensada e minada, 4 semanas de exílio, e agora este momento onde tudo poderia ser reparado ou perdido para sempre. Eu sei que desculpas não são suficientes, ele continuou, sua voz falhando ligeiramente enquanto ele lutava com palavras que pareciam inadequadas para a magnitude do que havia acontecido. Eu sei que não posso retirar as coisas que eu disse, a maneira como eu deixei ela me convencer de que escolher minha esposa significava abandonar minha mãe. Os passos de Lara soaram na escada, e nós dois sabíamos que o que quer que disséssemos a seguir teria que incluí-la. Teria que reconhecer que isso era mais do que apenas relacionamentos de adultos e sentimentos feridos. Isso era sobre o tipo de família que queríamos ser. O tipo de amor que queríamos modelar para uma criança que estava observando tudo e aprendendo o que as promessas significavam. Papai! Vovó Maria! Lara irrompeu na cozinha com o entusiasmo de uma criança que acreditava que o mundo era fundamentalmente bom e justo, que esperava encontrar sua família intacta e feliz ao redor da mesa do café da manhã. As panquecas estão prontas? Eu estou com tanta fome que poderia comer um elefante inteiro. Eu olhei para esta criança linda, minha neta que havia sido pega no fogo cruzado de conflitos de adultos que ela nunca mereceu experimentar, e senti algo se encaixar no meu peito. Não perdão, exatamente. Isso levaria tempo e esforço de todos nós. Mas algo mais imediato e necessário. A certeza absoluta de que ela nunca mais seria usada como arma em batalhas entre os adultos que deveriam protegê-la. As panquecas estão prontas, meu amor, eu disse, levantando-a para o balcão onde ela sempre amou se sentar enquanto eu cozinhava, suas pequenas pernas balançando enquanto ela tagarelava sobre seus planos para o dia. E adivinha só, vamos ter um café da manhã muito especial hoje. Por que é especial? Ela perguntou, aceitando o pequeno pedaço de panqueca que eu ofereci para ela provar, seu rosto se iluminando com o simples prazer de comida quente e atenção familiar. Por quê? Daniel disse, encontrando sua voz e seu papel neste momento. Vamos conversar sobre algumas mudanças na nossa família. Mudanças boas. Lara olhou entre nós com a expressão séria que as crianças usam quando sentem conversas importantes de adultos, mas não têm certeza de como devem reagir. A mamãe Juliana vai vir comer panquecas também?
A pergunta que todos nós estávamos evitando, entregue com a franqueza inocente que só as crianças possuem. Daniel e eu trocamos olhares, e eu o vi lutar para explicar falhas de adultos para alguém que merecia honestidade apropriada para a idade sem detalhes devastadores. Mamãe Juliana e eu precisamos ter algumas conversas sobre nossa família, ele disse cuidadosamente. Ela pode não estar morando aqui por um tempo, enquanto resolvemos algumas coisas. Mas você e a vovó Maria ainda vão estar aqui, certo? A voz de Lara carregava a ansiedade de uma criança que já havia experimentado muita instabilidade, que precisava de garantia de que a base não desapareceria novamente. Sim, eu disse com firmeza, olhando para Daniel para ter certeza de que estávamos de acordo. A vovó Maria está ficando. E o papai está ficando. Nós somos sua família, e não vamos a lugar nenhum. Daniel assentiu. E naquele aceno estava uma promessa que ia além da crise imediata, além do dano que havia sido feito. Era um compromisso de reconstruir o que havia sido quebrado, de criar algo mais forte do que tínhamos antes. Nas semanas seguintes, enquanto Juliana se mudava e pedia o divórcio com a eficiência vingativa de alguém que não podia tolerar perder o controle, nossa pequena família aprendeu a funcionar novamente. Nem sempre foi fácil. Daniel carregava culpa pelas escolhas que ele fez, pelo mês que eu passei desalojada enquanto ele se convencia de que abandonar a mãe era o preço da paz conjugal. Lara lutava com pesadelos e perguntas sobre por que as famílias às vezes se separavam e se as promessas podiam realmente ser confiáveis. Mas nós superamos isso juntos, dia após dia. Conversa após conversa. Café da manhã de panquecas após café da manhã de panquecas. Eu voltei para o quarto de hóspedes que nunca parou de realmente parecer casa. E lentamente, cuidadosamente, nós reconstruímos a confiança que a manipulação de Juliana quase destruiu. Daniel foi para a terapia, algo que ele resistiu durante o casamento, mas abraçou agora como uma parte necessária para entender como ele havia se perdido tão completamente. Ele falou sobre culpa e manipulação, sobre a diferença entre limites saudáveis e isolamento emocional, sobre como ser um bom marido sem sacrificar seu papel como filho e pai. Ela me fez acreditar que amar você significava que eu era fraco. Ele me disse uma noite enquanto limpávamos depois do jantar. Lara colorindo na mesa da cozinha enquanto conversávamos. Ela me convenceu de que um homem de verdade coloca a esposa em primeiro lugar, mesmo que isso signifique cortar todos os outros que o amam. E agora? Eu perguntei, não porque eu precisasse de garantia, mas porque ele precisava verbalizar o que havia aprendido. Agora eu entendo que o amor não deve exigir que você sacrifique outro amor. Uma mulher que realmente te ama quer que você tenha relacionamentos fortes com sua família, não que você seja isolado e dependente apenas dela. Era uma sabedoria duramente conquistada, do tipo que vem de cometer erros dolorosos e escolher aprender com eles em vez de repeti-los. Eu estava orgulhosa dele por fazer o trabalho, por enfrentar as verdades desconfortáveis sobre como ele havia sido manipulado e como ele permitiu que essa manipulação ferisse as pessoas que o amaram por mais tempo. Lara também se recuperou, com a resiliência que as crianças possuem quando estão cercadas por adultos que priorizam seu bem-estar acima de seu próprio conforto. Ela começou a dormir a noite toda novamente, parou de fazer perguntas ansiosas sobre se eu estava indo embora, começou a confiar que as promessas que fazíamos eram promessas que pretendíamos cumprir. 6 meses após a partida de Juliana, Lara e eu estávamos lendo em seu quarto quando ela levantou a cabeça do livro que estávamos compartilhando e fez a pergunta que eu estava esperando. Vovó Maria, por que a mamãe Juliana queria que você fosse embora? Eu pensei cuidadosamente sobre como responder, sabendo que Lara merecia honestidade sem detalhes que feririam sua compreensão de si mesma ou de seu lugar no mundo. Às vezes, os adultos ficam assustados, eu disse finalmente. Às vezes, eles acham que não há amor suficiente para todos. Então, eles tentam guardar tudo para si mesmos. Mas não é assim que o amor funciona. Como o amor funciona? Ela perguntou, aconchegando-se mais perto de mim em sua cama. O amor aumenta quando você o compartilha.
Eu disse a ela, alisando seu cabelo para longe do rosto. Quanto mais pessoas você ama, e mais pessoas que te amam, mais forte e feliz todo mundo se torna. O amor não é como pizza, onde se alguém pega uma fatia, sobra menos para você. O amor é como cantar em um coral, onde cada voz torna a música mais bonita. Ela considerou isso com a seriedade que as crianças trazem para conceitos importantes. Então, a mamãe Juliana estava errada sobre o amor? Sim, meu amor. Ela estava errada sobre o amor. 1 ano depois, eu estava observando Lara brincar no quintal, quando Daniel me encontrou sentada na varanda com meu café da manhã, desfrutando do tipo de momento de paz que antes parecia impossível de recuperar. Eu tenho algo para te contar, ele disse, sentando-se na cadeira ao meu lado com a postura relaxada de alguém que não carregava mais o peso de escolhas impossíveis. Ah? Eu olhei para ele com curiosidade suave, notando que sua expressão carregava felicidade, em vez de ansiedade. Eu estou saindo com alguém, ele disse, e então rapidamente continuou quando viu minhas sobrancelhas se levantarem. O nome dela é Sara, ela é professora na escola de Lara. Ela é maravilhosa com crianças, paciente, gentil. E mãe. Ela quer te conhecer. Ela diz que qualquer homem que está aprendendo a reconstruir seu relacionamento com a mãe é alguém que vale a pena conhecer. Eu sorri, sentindo algo quente e esperançoso se instalar no meu peito. Ela parece sábia. Ela é. E ela entende que Lara e eu viemos com você. Que nós somos um pacote completo. E qualquer pessoa que queira fazer parte da nossa família tem que entender que família significa família. Sem condições, sem eliminações, sem escolher lados. Eu gostaria de conhecê-la, eu disse, querendo dizer isso completamente. Ela também gostaria de te conhecer. Ela diz que quer aprender com a mulher que criou um homem que está disposto a admitir seus erros e fazer o trabalho para corrigi-los. Sentamos em silêncio por um momento, observando Lara perseguir borboletas no jardim que eu replantei após meu retorno, ambos pensando em quanto havia mudado e quanta cura havia ocorrido. Você sabe o que eu aprendi com tudo isso? Eu disse finalmente. O quê? Que às vezes a pior coisa que te acontece te ensina a lição mais importante que você jamais aprenderá. Juliana pensou que estava destruindo nossa família quando me forçou a sair. Mas, na verdade, ela nos mostrou o que havíamos esquecido, que o amor que pode ser destruído pela manipulação não era realmente amor. O amor de verdade, o amor familiar, é mais forte do que o medo, o controle e o ciúme. Daniel estendeu a mão e pegou a minha, seu aperto firme, quente e completamente presente. Eu sou grato por segundas chances, ele disse. Eu também. Eu respondi, apertando a mão dele de volta. Lara correu até nós então, ofegante e radiante com a simples alegria de uma tarde de verão, segurando um dente de leão que ela havia colhido para mim. Vovó Maria, olha o que eu encontrei para você. O papai diz que se a gente fizer um pedido e soprar todas as sementes, ele pode se tornar realidade. Eu peguei o dente de leão de suas pequenas mãos e olhei para meu filho e neta, para o lar que reconstruímos juntos, para o futuro que se estendia à nossa frente cheio de momentos comuns e amor extraordinário. Eu não preciso fazer um pedido, eu disse a ela, devolvendo a flor. Tudo o que eu poderia ter desejado já está aqui. E enquanto Lara soprava as sementes de dente de leão no ar quente da tarde, observando-as dançar na brisa como pequenas orações visíveis, eu entendi que às vezes os melhores finais não são sobre se vingar das pessoas que te machucaram. Às vezes, os melhores finais são sobre descobrir que o amor é mais forte do que a crueldade, que os laços familiares podem sobreviver até mesmo às tentativas sistemáticas de destruí-los, e que as pessoas que mais importam sempre encontrarão o caminho de volta umas para as outras. Algumas histórias terminam com justiça. Algumas terminam com perdão. A nossa terminou com algo melhor do que qualquer um. Terminou com amor que foi testado e provado inquebrável. Com família que foi separada e reconstruída mais forte. Com a satisfação silenciosa de saber que as pessoas que tentaram nos destruir apenas conseguiram nos mostrar o quanto significávamos uns para os outros. No final,
Essa era a única vingança que eu precisava. A simples e profunda felicidade de estar exatamente onde eu pertencia, com exatamente as pessoas que eu era destinada a amar.